Quero saudar novamente a presidência da casa, senhores vereadores, servidores dessa casa, a imprensa que honrosamente nos prestigia, os meios de comunicação que transmitem esta sessão para a nossa população, secretário Sérgio Marcucci, comunidade de Marechal Cândido Rondon. Eu primeiro quero agradecer a confiança dos senhores vereadores pela indicação do nosso nome à Comissão de Ética desta casa, e a qual temos certeza de que tem muita responsabilidade na sua atuação, uma vez que Rondon, infelizmente, já há situações que farão estes vereadores envolvidos e outros que serão nomeados trabalharem muito. E esperamos, como diz o hino do município, que todos possamos engrandecer este município com a conduta e a atuação imparcial de todos os membros, não aceitando interferências externas, a não ser que em favor da verdade e da justiça. Senhor presidente, nós temos e queremos aqui observar, temos na pauta de hoje, a votação do veto do Executivo Municipal. Nós ainda não tivemos acesso ao parecer das comissões, mas nós tivemos uma emenda no passado recente, por integrantes ou por a maioria dos vereadores, o qual este não estava subscrevendo, como outros aqui também, vereador Sauer, Pedro, Nilson, Neco, querendo mudar e criando despesas para o Executivo. A Promotoria Pública de Marechal Cândido Rondon já espera o aprovo deste projeto de lei há muito tempo. Mas houve um entendimento e nós respeitamos a posição de cada um dos senhores vereadores e pensamos que possam refletir e deixar as coisas andarem. O promotor pediu pressa e tem que ser respeitado. O consumidor tem pressa em ser respeitado quando precisa reclamar de alguma situação junto ao comércio, não ao comércio que honrosamente faz as coisas corretamente, e eu quero crer que a grande maioria, mais de 99%, quero crer, do comércio em Marechal Cândido Rondon, comércio, indústria, serviço, faz as coisas certas. Mas para aqueles que ainda não aprenderam que o certo é o certo, precisamos ter o nosso PROCON aqui. Defendemos isso e vamos mais longe. Nós vimos numa matéria do Procurador-Geral do município, senhor Douglas Gauer, que o Ministério Público ventile permitir integração de fomento de cooperação entre os municípios. Ora, esse TAC que nós imaginamos que possa vir a acontecer com os municípios que usarão o PROCON nosso aqui, nossa região, que eles auxiliem o município de Marechal Cândido Rondon no custeio, nas despesas da instalação. O aluguel, a sala já está definida, desde o final do mês de janeiro. Os custos teremos praticamente entre estagiário e secretários, mais o coordenador, 5 pessoas. Então são custos que nós temos que fazer, e eu imagino que o Ministério Público, se entender assim, se for legal assim, possa também fazer esse TAC com os outros municípios que queiram usar desse espaço. Pois não. Saudações ao vereador Portinho, obrigado pela permissão, vereador presidente, colegas vereadores, comunidade rondonense que se faz presente nessa noite de hoje. De maneira bastante breve, só como membro da Comissão de Justiça e Redação, eu quero informar a comunidade rondonense que, atendendo ao anseio desta casa, atendendo ao anseio da população, nós já exaremos nosso parecer favorável ao veto do senhor prefeito, para que o veto seja mantido,
de fato, houve alguns equívocos na elaboração da emenda que não se pode desconhecer. Então, celeremente, já apresentamos este parecer, opinando pelo aprovo do veto. Muito embora, esta não deveria ter sido a conduta, pois o veto que veio do Poder Executivo veio em relação à emenda. E não existe veto à emenda. Existe veto parcial ao projeto ou veto total ao projeto. Então, o senhor prefeito, talvez desinformado juridicamente, errou gravemente no seu veto, mas, como erros acontecem e podem ser superados, todos nós já erramos um dia e o prefeito também pode fazer isso, nós aceitamos o seu veto da mesma forma e demos opinião de providência para ele. Obrigado. Muito bem, muito obrigado. É importante ter essa informação. Eu acho que a comunidade com isso ganha. Ganha os vereadores que verificaram, então, portanto, os que subscreveram a emenda e que hoje percebem de que é diferente do que a primeira interpretação. Acho que é aí que está o ponto forte. Parabéns aos senhores vereadores que o fizeram desta forma. Senhor presidente, eu quero também só fazer uma correção com relação à indicação. Sobre o mesmo assunto? Pois não? Só para esclarecer. Claro, pois não. Primeiramente, boa noite ao presidente, demais vereadores, funcionários dessa casa, comunidade em geral, secretário Sérgio, a todos, meu boa noite. Vereador Cardoso, também que aqui se encontra, boa noite. Vereador Portinho, só para deixar claro, em nenhum momento a emenda que foi de autoria minha, fui o mentor dela, e também tive vários pares que assinaram em conjunto, em nenhum momento foi para prejudicar o trabalho do Executivo Municipal. Foi sim para tentar melhorar o atendimento que seria dado ao PROCON e a todos os munícipes aqui de Marechal Cândido Rondon. Eu fui interpretado de uma forma que causaria mais custos para a Prefeitura Municipal. Não era o meu intuito na hora de descrever a emenda, mas esta foi a interpretação deles. Pode ser que nós se equivocamos aqui na hora de redigi-la, mas nós estávamos só tentando acertar o TAC que foi feito entre a promotoria e o executivo, onde que falava da questão do bacharel em direito. E no projeto de lei nada foi mencionado. Então nós quisemos melhorar e, enfim, não fomos bem interpretados. Só que a respeito ao veto, sendo muito sincero, Vossa Excelência, nós vamos votar nada, porque não existe veto à emenda. Emenda é anterior ao projeto. A partir do momento que a emenda for votada, ela faz parte do corpo do projeto. Então, nós tínhamos um corpo, um projeto de lei. O prefeito, com o seu jurídico, deveria ter vetado o artigo que nós aqui alteramos, que era a emenda 01, mas ele deveria ter vetado o artigo. E ele não vetou o artigo. Então, se nós aprovarmos o veto ou não aprovarmos o veto, a redação do projeto não muda, porque nós vamos votar nada. O veto está errado. Nós vamos votar o quê? A retirada da emenda. Se não existe emenda, não existe alteração. Simples assim. O projeto vai continuar com a mesma redação, independente se for aprovado o veto ou não aprovado o veto. Caso o prefeito queira, posteriormente, corrigir esse projeto, terá que mandar um novo aqui para casa. Independente da votação. Obrigado, boa noite. Não quero roubar seu tempo. Muito obrigado. Eu fico aqui o registro, os senhores vereadores que fizeram essa emenda, sabe lá com que intenção, votem como quiserem. O importante é que nós temos esse PROCON instalado em Marechal Cândido Rondon. Essa é a intenção. Como votarem ou não votarem, fica a cargo de cada um dos vereadores. Eu não quero polemizar esse assunto, já me dou por satisfeito que os vereadores mudaram de opinião com relação à emenda subscrita. E, por consequência, se nada tivesse acontecido, não estaríamos aí nessa questão hoje debatendo esse veto, infelizmente. Mas tá bom. Senhor presidente, eu quero fazer uma alusão aqui à leitura da indicação número 32, subscrito pelos vereadores Sauer, Nilson, Dorivaldo, Pedro e Portinho, onde o secretário leu LED, lê-se LED, lâmpadas de LED. Essa é a intenção para que começamos a colocar nos bairros e depois, por extensão, de toda a cidade, inclusive vias públicas, para ficar mais claro à população compreender a intenção desse requerimento. Por fim, senhor presidente, o requerimento número 14, infelizmente, ele criou uma polêmica, e nós já nos manifestamos aqui, onde os vereadores que fala, mais Nilson, mais Pedro, mais Dorivaldo, não tinham sido consultados no que tange
a esse requerimento, que a emenda diz: solicitação de informação municipal sobre o prazo para disponibilizar ao Legislativo Municipal o prédio do antigo fórum. Nós não queremos, senhor presidente, polemizar essa matéria. Nós não queremos. Sim, 2017 teve um requerimento subscrito por todos os vereadores, mas naquele momento era outra prioridade, hoje é outra prioridade. 2019 estamos com outras prioridades. E eu penso que hoje, infelizmente, se nós mudarmos para uma estrutura tal, nós precisamos criar mais cargos, vamos criar mais custos e vamos criar mais estrutura. E eu sou veementemente contra a criação de cargos e custos para essa casa aqui. E digo, se isso acontecer, eu vou ao Ministério Público, porque foi provado em 2 anos de que esses cargos que no passado tinham, aliás, 2 cargos a mais, foram, no apagar das luzes da legislatura passada, extintos e eliminados, e que não fizeram faltas na sua gestão ao vereador Pedro e de toda a mesa diretiva. Então, esses cargos não fazem falta. Então, eu quero ir mais longe, mas quero crer que não é essa a tônica da coisa. Vereador Ronaldo colocou outro dia, até pensando em transformar o antigo fórum em creche. Eu acho que isso é a prioridade hoje. E não pegarmos nós, da Câmara de Vereadores, nós temos que cortar na própria carne. Criar outros custos e despesas, mesmo que necessário o Poder Legislativo, de repente, ter um espaço maior. Mas acho que hoje nós temos que dar uma resposta, uma contribuição à sociedade, de fazendo o dever de casa. E talvez sim, já que a fila de creches, escola, a necessidade é tão grande, nós podemos sim, Ronaldo, talvez o Executivo, se houver um entendimento com a Justiça do Estado, a Justiça Estadual, passar esse imóvel para essa finalidade. Então, eu gostaria de verdade entender a verdadeira intenção desse requerimento, mas sem polemizar. Pois não, vereador. Vereadores, eu volto um pouco atrás. O artigo tal da emenda, eu quero dizer aos vereadores, é questão de interpretação, porque o artigo foi inserido junto ao projeto de lei e a emenda representa aquele artigo. Eliminando a emenda, não tem mais o artigo na lei. Então, é questão de interpretação, e a parte jurídica ela vai defender isso. Eliminou a emenda, morreu o artigo tal e tal. Essa é a minha avaliação que eu faço. Vereador Ronaldo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereador Portinho. Só em relação ao requerimento 14, na mesma linha de raciocínio do vereador Portinho, eu gostaria de dizer que eu estou assinando o requerimento 14, onde ele pede informação ao Executivo Municipal, o prazo para disponibilizar o prédio do Fórum para a Câmara. Mas eu quero deixar bem claro aqui, é a minha posição já há bastante tempo, que eu, particularmente, eu sou contra o movimento de levar a Câmara para o Fórum Municipal. Eu acho que nós temos outras prioridades no município, nós pagamos aluguel de algumas salas do município que são imprescindíveis para a situação de Marechal Rondon. Eu sei que o espaço da Câmara é pequeno, é limitado, é difícil, falta sala, mas nós temos que ter prioridades, tanto no governo municipal, estadual e federal. Então, eu acho que hoje não é prioridade esta construção da Câmara ou mesmo essa transferência da Câmara para o prédio do Fórum. É a minha opinião, não quer dizer que ela está certa ou errada, mas o requerimento não pede para que seja feita a Câmara lá. Ela pede o prazo que isso será feito, porque assim, a gente está com esse prédio há 2 anos parado. Eu acho que mais grotesco, mais grosseiro do que fazer uma Câmara num fórum que poderia ser utilizado por outra coisa, é deixar um prédio daquele tamanho apodrecendo. Obrigado. Muito bem, agradeço pelo entendimento do vereador e, como percebido pela comunidade que aqui está, pensamos juntos nas novas prioridades e essa é a nossa responsabilidade. Muito boa noite.